Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Acidamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e eu tô aqui pra te perguntar hoje por que a rejeição dói tanto. E por que às vezes ela parece até que fica mais intensa do que uma dor física. Porque mesmo sabendo que faz parte da vida, a gente acaba se sentindo menor quando alguém nos diz não. Hoje eu quero te convidar a mergulhar comigo nesse tema que toca fundo em todos nós. Vamos entender como que a rejeição afeta a nossa mente e o que ela revela sobre nós mesmos. E principalmente como aprender a lidar com essa dor de um jeito mais saudável e consciente. Aproveita a vinheta para deixar o seu like, que ajuda muito no crescimento do canal. Te agradeço muito. Fica comigo que hoje esse conteúdo vai ser muito interessante. Quando alguém nos rejeita, seja em um relacionamento, no trabalho, na família ou em qualquer outro contexto, não é apenas o não do outro que nós sentimos. É como se por alguns instantes nossa própria existência fosse colocada em xeque. Surge a seguinte pergunta, silenciosa e dolorosa: será que eu sou suficiente? Essa sensação toca em camadas internas da nossa identidade e nos confronta com medos primordiais, como o medo da solidão, da inadequação e principalmente da perda de pertencimento. Sobre a ótica da filosofia existencialista, autores como Sartre e Kierkegaard nos lembram de que o ser humano é, por natureza, um ser em relação. Precisamos do olhar do outro para nos construirmos enquanto sujeitos. Mas, ao mesmo tempo, somos condenados à liberdade, uma liberdade que nos obriga a nos responsabilizar pela nossa própria existência, ainda que o mundo externo nos frustre ou nos negue algo que desejamos. A rejeição, nesse sentido, é um lembrete doloroso de que o outro é um ser livre, cujas escolhas nem sempre se alinham às nossas expectativas. Psicologicamente falando, o impacto da rejeição pode ser comparado a uma ferida invisível. Estudos em neurociência apontam que as áreas do cérebro ativadas pela dor emocional da rejeição são semelhantes à da dor física. Como sempre deixo, as referências estarão aqui na descrição desse conteúdo se você quiser se aprofundar mais nesse tema. É por isso que dói de verdade, mas essa dor não fala apenas sobre o outro, ela revela algo sobre como nos pertencemos e sobre as narrativas que construímos a nosso respeito. Muitas vezes, quando somos rejeitados, não sofremos apenas pelo que perdemos, mas por aquilo que interpretamos que a perda diz sobre nós. É comum, por exemplo, que a rejeição desperte memórias de experiências anteriores de abandono ou críticas internalizadas. Aquela voz inconsciente, aquela vozinha insuportável interna que diz pra gente: você não é bom o bastante, pode não ter nascido no presente, mas ela pode ecoar de vivências passadas, da infância, de vínculos anteriores, de contextos em que sentimos que precisávamos provar o nosso valor para sermos amados. A psicologia existencial nos ajuda a olhar para essas vozes e questioná-las. De quem é essa exigência? Até que ponto o olhar do outro está definindo a minha própria história? Ao mesmo tempo, cara pessoa, é importante entender que a rejeição ela não precisa ser romantizada nem minimizada. Não é o papel desse conteúdo aqui hoje, tá bom? Ela é, sim, dolorosa e validá-la é fundamental para que possamos atravessá-la. O risco de negar essa dor é cair em dois extremos: a autopunição, quando a gente se culpa por não sermos suficientes, ou a fuga, quando endurecemos ao ponto de nos fecharmos para essas novas conexões. Nenhuma dessas respostas promove
cura genuína, elas apenas mascaram a ferida. Um ponto central aqui é perceber que a rejeição, apesar de dolorosa, pode ser um convite ao autoconhecimento. Ela nos obriga a refletir sobre nossas expectativas em relação ao outro e, mais ainda, sobre a expectativa que temos em relação a nós mesmos. É aqui que entra um aspecto fundamental do cuidado psicológico: reconstruir a autoestima não como uma armadura que nos torna inabaláveis, insofríveis, imutáveis. Até porque isso não existe, mas como um espaço interno seguro que nos permite lidar com o olhar do outro sem perder a própria essência. Nesse processo, práticas de autocuidado são mais do que meros conselhos motivacionais que a gente volta e meia vê pela internet, ou até das pessoas que acabam absorvendo esses discursos e reproduzindo nas relações cotidianas. Elas se tornam estratégias concretas para restabelecer o equilíbrio interno. Cultivar rotinas saudáveis, permitir-se sentir e nomear as emoções, buscar suporte em vínculos de confiança e, principalmente, aprender a se ouvir com gentileza são passos fundamentais. Muitas vezes, o que mais precisamos não é de alguém que nos prove o nosso valor, mas sim de nos reconectar com aquilo que já é valioso em nós mesmos. Perceba aqui, cara pessoa, como a rejeição pode intensificar ou revelar um caso de dependência emocional previamente existente, quando nossa percepção de valor está excessivamente ancorada na aprovação do outro. Cada gesto de afastamento pode ser vivido como uma ameaça à própria identidade. Esse padrão, muitas vezes enraizado em vivências antigas de carência afetiva ou falta de validação, leva a uma busca constante por reforço externo, como só se fôssemos suficientes quando alguém nos confirma isso. O risco é entrar em ciclos de relacionamentos marcados por ansiedade, medo de abandono e dificuldade de estabelecer limites. E perceba que já tem vários conteúdos aqui no Astamente falando sobre dependência, codependência, teorias do apego. Só você pesquisar, ir nas playlists ou ver aqui os conteúdos anteriores que você com certeza vai aprimorar muito mais sobre o seu autoconhecimento e o processo de investigação sobre esses fenômenos. Aí, se você acha que costuma sentir isso aqui, dependência, codependência nas suas relações, talvez você se interesse pelo meu e-book Liberdade para Amar. Ele é um guia que eu criei a partir de mais de 9 anos de atendimento em casos parecidos com esse, para te ajudar a se libertar da dependência emocional. Link na descrição, depois você me conta o que você achou. Combinado? Diferente de conselhos prontos ou simples frases motivacionais superficiais que têm um potencial de mudança extremamente limitado, o processo terapêutico oferece um lugar seguro para você explorar essas dores sem julgamentos. É na terapia que nós podemos compreender como que essa rejeição reverbera na nossa história, a identificar padrões de comportamento e também a desenvolver recursos internos para lidar com eles de forma mais saudável. Se você percebe que você carrega marcas de rejeições passadas ou se sente que esse tema toca profundamente na sua história, saiba que é possível transformar essa dor em aprendizado e crescimento. Talvez esse seja o momento certo de dar início na sua caminhada na psicoterapia com um profissional qualificado que seja da sua confiança. A rejeição, pessoa bonita, dói, e dói muito, porque toca naquilo que temos de mais humano, a necessidade de sermos aceitos e amados. Mas, paradoxalmente, é muitas vezes no momento em que somos rejeitados que podemos aprender a nos acolher de forma mais verdadeira e madura, e assim ressignificar hábitos viciosos que nos tornam dependentes de valorização externa. E quando isso acontece, quando o olhar do outro deixa de ser o que nos define, o que define o nosso valor, passamos a viver relações mais autênticas, baseados não no medo da perda, mas na liberdade de sermos quem realmente somos.
Se você acha que esse é o seu momento de dar início na sua jornada terapêutica, você pode entrar em contato comigo. Os meus contatos estão sempre na descrição dos conteúdos ou nos meus perfis, ou então com outro profissional que você sinta mais afinidade, que você tenha confiança para dar esse primeiro passo, porque pode fazer toda a diferença. Entender a rejeição não significa deixar de senti-la, mas aprender a atravessar essa dor sem perder de vista quem você é. Se essa reflexão fez sentido para você, deixa aqui o seu like, peço que você se inscreva no canal, que assim você não vai perder os próximos conteúdos sobre autoconhecimento e relacionamento. E me conta aqui nos comentários qual foi a maior lição que você já tirou de uma situação de rejeição. Eu tenho várias histórias e olha, rejeição aqui também para essa psicóloga não é algo fácil de lidar e também não é algo que acontece poucas vezes. A sua experiência vai inspirar outras pessoas que vão chegar aqui nesse conteúdo depois de você, vão ler aqui o seu comentário e vão poder aprender um pouco mais sobre isso. Te agradeço muito por ter ficado comigo até o final, por ter deixado aqui o seu engajamento. Se quiser mais informações sobre os estudos que eu utilizei para fazer aqui esse conteúdo, estão aqui na descrição desse comentário, assim como os meus contatos para falar sobre psicoterapia. Um beijo para você. Te vejo aqui no próximo conteúdo no Astamente Assim Quem Sabe. Eu espero que sim. Tchau!